começar, a gente pode começar com o carro forte. Pois então a gente vai meter o carro forte. Bora, Fafafá, vamos nessa. Cangaço Novo está no Prime Video, segunda temporada foi lançada agora em abril, e eu tô aqui com os criadores da série, a Mariana Bardan e o Eduardo Mello, para bater um papo a respeito não só da segunda temporada, mas falar um pouquinho sobre a criação da série, falar de outros projetos também. Mariana, Eduardo, obrigado por conversar comigo sobre Cangaço Novo. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, um prazer falar desse projeto tão querido para nós. Obrigada, Rodrigo. Bom dia. E eu queria começar porque retomar um pouquinho do tempo, né? Porque meu primeiro contato com a série Cangaço Novo foi num local que é muito especial para a pessoa que ama cinema, que é o Palácio dos Festivais em Gramado. Eu estava lá naquela sessão. A Cangaço Novo teve, inclusive, né, o lance de ser a primeira série a ser exibida no Palácio dos Festivais em Gramado, que imagino que para vocês tenha sido algo muito especial. Queria que vocês relembrassem um pouquinho esse momento de como foi, né, esse primeiro contato que as pessoas tiveram com o Cangaço Novo num telão, né, numa tela que é tão especial para muita gente como o Palácio dos Festivais. Foi muito incrível, muito incrível. E você sabe, Rodrigo, que eu, antes de ser roteirista e ser criadora de série e tal, eu era cinegrafista. E eu cobria muitos festivais. E um dos festivais que eu cobria, fazendo câmera, era o Festival de Gramado. E eu lembro que tinha sempre uma sensação, assim, de um desejo de ó, que estava ali trabalhando, feliz e tal, mas eu queria muito um dia, ficava pensando, será que um dia eu vou conseguir ter um filme meu aqui e passar aqui como uma realizadora? E aí fiz a série, não tinha pensado nunca em passar num festival de cinema, porque não é cinema, né, é uma série de streaming. Aí, quando isso aconteceu, eu lembro quando eu estava passando ali, caminhando, eu falei: "Nossa, aconteceu, que loucura!". Assim, foi muito legal tá como realizadora, mesmo não sendo cinema, e passar nesse lugar que é tão importante, né, então é um festival tão importante para o Brasil. Foi muito legal. E a exibição, né? Você estava lá, Rodrigo, a exibição foi linda, assim, o som estava maravilhoso, a imagem estava maravilhosa. E, de fato, a gente sempre tinha assistido a série numa tela, e de repente, né, numa tela de computador, numa tela de uma TV, de repente aquela monstruosidade, todo mundo assistindo junto, que gera essa relação assim de assistir coletivamente, né, como cinema. Então foi muito incrível, foi muito feliz, assim, começamos de um jeito Nunca mais a gente viu, especial. né, numa tela tão grande, eu A acho. gente viu em Cabaceiras, né? Verdade. Aí foi um Nossa, cinema foi ao ar maior livre. ainda, é verdade. Foi muito interessante também essa outra experiência, transformando a série em cinema, né? Mas a série, ela é muito cinematográfica, né? A fotografia dela é muito cinematográfica, o ritmo também é muito. Então, acho que por isso que quando a gente vê na tela grande, ela maximiza as qualidades, eu acho, da série também. Então, tem isso. Embora seja, claro, uma série de streaming, ela tem episódios, então não é aquela história fechada que o cinema. Apesar que hoje em dia, né, o cinema está cada vez mais fragmentado também, né? Os filmes da Marvel, por exemplo, tu vê um e tem que ver 20. Mas enfim, mas eu acho que o filme ele tem essas qualidades também, e a série tem essas qualidades que acabam aparecendo na tela grande. Dinorá, sou de São Paulo. Eu recebi esses documentos aqui, uma herança de Amar Vaqueiro. Esse cabo aqui por acaso é cangaceiro pra tá dando rolê com nós? Esse caba é teu irmão. Trabalhei em banco, Dinorá. Eu consigo um roubo melhor. Isso aqui, ó, é por conta do banco, pô! Declara aberta a temporada de caça. E, bom, a primeira temporada levou alguns prêmios importantes. Teve o Grande Otelo, de melhor série de ficção. Alice Carvalho levou a melhor atriz no APCA. A série mesmo foi muito bem resenhada também. Eu lembro de ler muita crítica boa sobre na época. E quando a primeira temporada terminou, muita gente ficou pedindo nas redes sociais uma segunda. E o Prime demorou um pouco para anunciar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa espera para vocês, o quão angustiante foi esperar para que tivesse o sinal verde. Se vocês já estavam preparando alguma coisa para a segunda temporada antes mesmo do sinal verde, como é que foi isso? Foi muito angustiante. Muita expectativa, muita vontade. Ao mesmo tempo, era um momento assim que eu estava tão feliz de ter feito a primeira, que para mim foi, sabe, tão difícil e foi uma realização tão grande que acho que eu ficava tentando dizer, não, mas se não der certo, tudo bem, porque já deu, então tá tudo. Sabe, quando você fica feliz, mas é muito difícil não ter uma esperança de uma segunda temporada. E
demorou porque demorou, mas quando veio foi muito, muito legal. E quando você pensa uma obra seriada, você já pensa ela para mais de uma temporada. Então se espera, né? Acho talvez seja natural que você já tenha é, outras ideias do que fazer em outras temporadas. Eu fiquei no começo assim bastante angustiado, mas depois entendemos que a complexidade dessa série faz com que os tempos dela sejam diferentes mesmo, né? Então a gente viu a dificuldade, foram assim, da nossa história foram 10 anos, né, entre a criação da série e ela chegar na tela. E com o Prime foram 5 anos para gente, desde que o Prime entrou no jogo e a série chegar também às telas. Porém é isso, né? Havia muito o que comemorar já. A gente sentiu que as pessoas parece que estavam querendo um produto, uma série que saísse do eixo, que revelasse novos rostos, né? Novas pessoas, novos atores. Então estavam embarcado nessa ideia. E como a Mari falou, a gente apresenta com certo planejamento e, ao mesmo tempo, tudo que aconteceu na primeira temporada revitaliza as coisas, faz com que a gente, né, fez com que a gente pudesse olhar para outros personagens. Então, e aí sim, quando veio a notícia, foi uma alegria extrema. E depois disso também, mais 3 anos para a gente poder chegar às telas novamente. E, bom, a gente tá cada vez mais acostumado com séries virando memes, né? Tendo uma reverberação nas redes sociais, tudo mais. Quando a gente vê que ela teve um impacto real também, né? Por conta disso, né? Por conta das imagens que a gente vê. Mas eu queria que vocês me dissessem o que vocês sentiram quando ouviram que o Samuel Rosa, nesse disco aqui, escreveu uma música para Dinorah. É um outro mundo, né? É uma outra coisa. Eu acho que para você, eu não sei, eu sou fã do Samuel, do Skank, mas é muito legal poder ver quando os artistas mesmo também se inspiram numa obra que é de vocês, né? Vocês fizeram, vocês montaram há 10 anos, como eu estava dizendo antes, né? Ali o Eduardo, né? Como é que foi isso quando vocês ouviram a música da Dinorah, o Ciranda Seca? Chocante, assim, eu acordei gritando gol, sabe? Porque, sabe, essa coisa assim, farão canções sobre ela, né? Então, eu acho que é exata realização também, sou muito fã do Samuel. E não foi só essa expressão que nos deixou muito felizes, mas, Rodrigo, até hoje a gente recebe diversas artes feitas dos personagens, do cartaz da série. Teve uma xilogravura que a gente recebeu, uma coisa linda de uma artista do Nordeste. Foi assim, é incrível, né, Edu? Eu acho. A Alice recebeu a gente viu algumas mensagens de pessoas que fizeram tatuagem do rosto de Dinorah, tatuagem da frase de Amaro Vaqueiro. É. Então, essa reverberação ela é muito inesperada, porque primeiro você sempre já fica assim, nossa, as pessoas vão assistir. Depois que as pessoas vão assistir, aquilo tocou as pessoas de alguma maneira. E aí, quando você vê a reverberação, mesmo as premiações, realmente tudo ali vira um terreno do desconhecido. E Acho que era desconhecido também, porque eu, da minha parte, tinha uma expectativa de a gente está criando uma personagem que é uma bandida, mulher. Será que isso vai funcionar assim? Não pra gente, porque pra gente funcionava, não à toa a gente criou, mas enquanto aceitação, sabe? Será que isso vai ser crível dentro do universo que a gente está criando? Então tinha essa preocupação também. No final das contas, todo mundo gosta, todo mundo ama, enfim. assim, a gente recebeu também convites para falar em universidades, em cursos de pós-graduação, e pessoas também pegando a série para fazer trabalhos de estudos e discorrer sobre os personagens. Tudo isso, assim, realmente foi tudo surpreendente e, sei Teve lá, um dá meme, um não teve? orgulho, Falando né? em meme, Orgulho mesmo. como que era? Fui com a minha avó? Não, como era? Ai, Hum. tinha um meme que o Edu falava uma vez que eu lembro muito, que é fui assistir Cangaço Novo por tiro, porra de bomba e saí foi chorando. Era alguma coisa, não era um meme, desculpa, era um Twitter, um X. E aí era alguma coisa assim. Exatamente. Fui assistir Cangaço Novo, querendo ver tiro, porrada e bomba, saí e foi chorando. É. Isso é muito legal. Isso reverbera, e claro, o próprio Prime certamente deve ter visto a reverberação das redes sociais
para também dar o sinal verde para a segunda temporada, porque não é só a audiência também que às vezes conta, mas eu acho que mesmo o jeito como a série vira um zeitgeist, né? Vira ali, né, as conversas, né, na internet, não só na internet, mas fora dela também. Mesmo o Eduardo falando agora ali que vocês foram convidados para conversar em universidades também, isso tudo pesa, eu acho, para que a série ganhe mais impacto e mais relevância também, né, no mundo. Acho que sim. Sim, eu costumo dizer que é pregando a palavra de cangaço novo, né? Então, é um pouco, que mistura um pouco essa coisa da própria série, assim, né? De personagens também que têm crenças, têm sonhos, apesar do universo totalmente difícil que aqueles personagens vivem. E é isso que a gente quer, né? A gente quer drama, a gente quer tensão, a gente quer ação. Portanto, acho que isso reverbera junto nas pessoas que assistem. E antes de entrar na segunda temporada, eu queria fazer agora mais uma viagem no tempo. A gente fez uma viagem no tempo até Gramado, que foi o lançamento do primeiro episódio. Eu quero voltar mais no tempo ainda para saber o início de tudo, né? Como é que vocês começaram a pensar no Cangaço Novo? Algumas pessoas conhecem como New Bandits, porque é o nome da série americana, mas como é que vocês começaram a pensar ela e os personagens também, né? Quem foi criado primeiro? Dinorah veio primeiro o Zaqueu. Como é que foi que vocês pensaram a série? Olha, bom, a gente tinha já acabado de se formar na faculdade de cinema e eu tinha saído com a ideia de ser diretor, Mari com a ideia de ser fotógrafa, e a gente tinha duplado assim durante o curso, durante a faculdade, e a gente se uniu com alguns amigos num grupo de estudos e escritas de roteiro. Então a gente ficava trocando projetos, trocando ideias, a gente estava ali, aberto a qual vai ser o projeto que a gente vai desenvolver para ajudar a nos lançar no audiovisual. E aí a gente assistiu um filme chamado O Profeta, do diretor Jacques Audiard. E esse filme tem um personagem muito interessante, que é um menino super jovem, que ele é preso por uma situação de agressão. Não é um crime grave, mas ele é preso e é colocado num presídio dominado por outras máfias e grupos. E ali ele precisa dar um jeito de sobreviver, ele precisa dar um jeito de permanecer e pertencer. E, enfim, esse filme para a gente, em termos de linguagem também, conversa muito com o que a gente achava interessante. E um dia a gente estava indo para o interior, Pra casa onde, da minha mãe, é. onde fica a família da mãe a família da Mari. E a Mari falou: Bom, se a gente pegasse esse personagem, Edu, e colocasse lá no sertão, lá de onde vem a família do seu pai. E assim, na hora a gente estava tão sensível a essa ideia do que vamos fazer, eu falei, Mariana, essa ideia é genial. Não, ele não falou assim com essa calma toda, ele gritava dentro do quarto. Ele falou: Você achou a ideia? Você achou? Você achou? E eu levei um susto. Porque eu sabe quando você fica, e se a gente fizesse isso? E se a gente fizesse aquilo? E se a gente não sei o quê? E se a gente. Nanana? Pô, e se a gente pegasse essa ideia de pertencimento e colocasse lá? E aí ele gritava, gritava. Eu fiquei feliz, mas eu fiquei assustada. Eu falei, nossa, ok, então acho que a gente achou a ideia. Não sei exatamente o que que ele viu que eu não vi no que eu mesma falei, mas ótimo, maravilhoso. E uma pesquisa nossa intensa começou. Eu já tinha ouvido falar bastante sobre os assaltos a banco nas cidades do interior, porque justamente a família do meu pai é do interior do Ceará. E naquela época a Febraban tinha divulgado que haviam sido feitos 134 assaltos no método Novo Cangaço no Ceará. No ano de 2013. Então, aquilo era praticamente uma epidemia, né? E aquilo estava afetando a vida, as economias das cidades, e tudo foi criando esse amálgama, assim, do que ia ser a série. E aí os personagens principais começa com o Baldo, Jeremias, e ali na época ainda o nome, não tinha nascido ainda o nome de Norá, mas a figura dessa mulher que a gente estava ainda, será que é uma prima? É. Será que é uma amiga de Será que infância? elas são gêmeas? Será que não Será que sei o elas quê? são É. gêmeas? E aí esse desenvolvimento veio trazendo exatamente dentro desse núcleo, assim, o Baldo, Jeremias, Dinorá, Dilvânia, Leniane. Eu lembro que nasceram dois grandes núcleos, assim. Um que era o Baldo e a família de Ubaldo, e Jeremias e o bando. E aí a gente começou a partir disso. Foi E é isso. muito louco ver como os atores também dão vida a esses personagens, né? Porque e agora entrando na segunda temporada exatamente, né? Porque o desafio para muito artista e para muito criador é o segundo, né?
é o segundo álbum do cantor, da banda, é o segundo filme, a segunda temporada, porque a primeira temporada, o primeiro filme, o primeiro álbum, é toda uma vida que a pessoa teve para fazer aquilo. Depois o segundo tem muito menos tempo, né? Para escrever, para conceber. Tanto que vocês disseram, né? 10 anos para a primeira temporada, depois 3 anos para a segunda. Mas o quanto a primeira temporada informa para vocês os caminhos da segunda, o quanto a Alice fazendo a Dinorah, o quanto a Tainá fazendo a Giovanna, o quanto o Alan fazendo o Baldo fizeram com que os personagens crescessem e que informassem a vocês o que ia rolar na segunda temporada. Eu acho que eles informam que o caminho tá certo. Vamos junto, sabe? Tem muito disso de dizer, ah, entendi, ó, aquilo que a gente achava que talvez não fosse funcionar, ela, sei lá, eu não lembro alguma coisa que eu não achei que não fosse funcionar, mas aquilo que não que a gente estava receoso se desse certo, ela foi lá e fez e brilhou e foi incrível. Então vamos investir nisso. Mesma coisa com Tainá. Será essa coisa dela não falar? Mano, e aí, como é que ela vai se comunicar? E a gente colocava nas rubricas, escrevia, mas assim, é uma tensão. Você não sabe exatamente se vai funcionar até que alguém termine de dar o seu personagem e entregue. E aí funcionou muito. Eu acho que ela fala muitíssimo na primeira temporada, sem exatamente verbalizar as coisas, mas eles colocam. Acho que eles dão mais segurança pra gente se arriscar, e aí eles se arriscam junto com a gente. É um. Teve um elemento também na primeira temporada, assim, que a gente apresentou a Bíblia e começamos a trabalhar com o Fernando Garrido, que é um dos roteiristas da série também. E ele falou, gente, tem muita coisa, né? Eu acho que a gente precisa, não vamos falar de tudo isso agora. Vamos focar nisso, vamos focar mais para cá e tal. E ao mesmo tempo a gente ouvia assim, gente, não guarda nada. Tudo que vocês tiverem e acharem que é potente para a temporada, usa agora, porque a gente nem sabe se vai ter outra temporada. E ficamos nesse jogo. Porém, claro que tinha, né, bastante coisa para a segunda temporada. E isso foi interessante e feliz de, ao continuar a história, entender que tinha muito ainda a ser dito, muito ainda a ser explorado. E na primeira temporada, o Baldo é essa pessoa que está chegando em Catará, e aí ele vem com essa relação dos personagens de fora que está se relacionando com o mundo novo. Na segunda temporada, não, ele está já em Cratará. Então é para dentro de Cratará e com as questões da cidade que a gente vai também ampliar esses personagens. E tinha muita coisa, tem muita coisa, né? E essa da segunda temporada, né, do segundo disco, eu acho que por alguns momentos assim pode ter afetado a equipe inteira, mas ao mesmo tempo eu sempre também fui a pessoa de falar, gente, vamos para frente. Não vamos ficar com os receios e por causa disso não sair do lugar, né? E aí, assim que a gente já chegou ali na segunda versão, no segundo tratamento dos roteiros, a gente já viu que a série estava em pé, a gente já viu que os personagens estavam lá. A gente falou, vamos acelerar mais, né? Porque a gente tem como se diz, né? Uma temporada para trás que as pessoas gostaram muito, então a gente não pode literalmente fazer menos, né? E a gente saiu com a sensação de que não fizemos menos. E acompanhamos pelo X, acompanhamos pelas reais, é uma comparação que poderia ser normal das pessoas, nossa, não, legal, gostei, mas a primeira, e foi o contrário. As pessoas falam, gente, gostei muito da primeira, mas a segunda, e aí a gente falou, uau, conseguimos, time, a gente conseguiu. É uma sensação, Rodrigo. É a segunda temporada, mas é a segunda temporada pela primeira vez. Então, tem uma coisa de ser primeiro. Novo de novo. Sabe, de ser novo de novo. E eu acho que isso me ajudou muito, porque eu ficava, pô, mas aí já conhecem. Não conhecem tudo, a gente não se conhece em uma temporada. Você não, né, com 20 anos, você pode achar que você se conhece muito. Quando você é adolescente, então você acha que você sabe muito sobre você. Mas à medida que você vai indo para as próximas temporadas, de 20, 30 anos, eu imagino que você vai se conhecendo mais, e você também é outra pessoa, e você muda. E acho que temporadas de série é um pouco sobre isso também, de colocar personagens que a gente já conhece em situações que a gente nunca viu e ver como eles agiriam e agem. É isso que eu acho que o segredo também não, é tentar não se repetir em primeiro lugar, né?
mas também saber que a primeira temporada teve sucesso por conta de algumas coisas. E essas coisas, elas têm que também aparecer na segunda temporada, mas é colocar, acho que, os personagens em novos desafios. Acho que é o principal, e vocês conseguem fazer isso na segunda temporada, então acho que esse é o segredo. E também, né, em tempos de streaming, o binge watching é super importante. E eu acho que a série tem isso, né? De tu terminar um episódio e querer ver o próximo, e querer ver o próximo. Eu demorei um pouco para assistir a segunda temporada, e me disseram: olha, a segunda temporada é muito mais bingeable do que a primeira, porque fica com mais vontade de dar o play. Bom, e realmente quando eu fui assistir, eu concordei. O abastecimento acabou, Devon. O que é que eu posso fazer? Quer que eu compre um açude? Por que não? Que não que, Comprar um açude e a gente vai fazer o maior salto da nossa vida. E, bom, o elenco é algo que chama muita atenção, né? Desde a primeira temporada, né? Tinha Marcela Cartacho, Ermila Guedes, o Ricardo Blá. Nessa segunda temporada, a gente tem algumas adições importantes, como o Xamã, Luiz Carlos Vasconcelos, mas também tem muita gente que está nos primeiros projetos ou nem é tão conhecido do grande público. E é assim que vocês conseguem, inclusive, revelar nomes como Alice Carvalho, por exemplo, na primeira. Como é fazer essa mescla também, né? De juntar atores que são famosos, que têm já, né, projetos grandes, né? Como Marcela Cartacho, por exemplo, que é uma monstra, né, do cinema e da televisão, né? Mas colocar com gente nova também, como é que foi pensar essa mescla? Na primeira temporada, acho que tinha essa preocupação muito forte que nós não vamos trazer atores do Sudeste para fazer essa série, certo? Precisam ser atores nordestinos e aí vem junto com o Fábio Mendonça, que é um diretor que tem um olhar para o humano muito forte e que também colocou assim, eu não quero ninguém fingindo sotaque, pelo contrário, a gente quer que todo mundo venha e colabore com o seu sotaque. Junto com essa ideia de vamos trazer esses nomes, e a gente também muito embarcado de não precisamos ter ninguém já conhecido, porque é o cangaço novo. Então tinha um pouco de todo mundo aqui está trazendo. Porém, é impossível ignorar figuras que são, sei lá, assim, já mestres do cinema e são atores nordestinos e que também trazem assim a experiência, né? E aí, exatamente os nomes que você falou. Marcélia Cartacho, assim, a honra de ter Marcélia no elenco, Luiz o Luiz Carlos. Carlos, a Ermila, o Ricardo Blá, todos eles tinham também, e são os atores, vamos dizer assim, que já estão lá, né? Quando o Baldo chega também tem essa coisa que são atores que já existem naquele universo, então tudo isso dialogava junto com a série. Na segunda foi um movimento muito interessante, porque vários atores falaram, gente, quero fazer cangaço novo. Ligavam para Alice, ligavam para o Fábio, ligavam para a produção, né? Muita gente nas redes sociais também. E a gente trouxe tentando olhar para o contexto, né? Então, o Xamã veio dentro do contexto que o personagem pedia para a história. O Rafa Losso, que tem uma pequena aparição na primeira temporada, e na segunda temporada o personagem dele vem para Catará e ele é de fora. Então a gente pode manter esse cuidado sobre quem são essas vozes e, ao mesmo tempo, trazer gente nova, né? De novo. E eu acho que isso é importante para a gente justamente ver que não é a primeira temporada, né? Novos universos estão sendo explorados. Sabe qual é a alegria de um doido? Encontrar uma doida. Bom, gente, eu tô contratualmente obrigado a fazer pergunta, né, da terceira temporada. Eu sei, né, Estou que... contratualmente obrigada a não responder essa questão. Porque a série demora um tempo para ser feita, claro, né? Mas daí estreia todos os episódios e o espectador no dia seguinte já tá pedindo mais, né? Então, deve ser também meio angustiante isso, né? De sempre tá querendo correr atrás. Mas alguma notícia nessa seara que dê para dizer? Ou ainda é muito cedo ainda para falar sobre terceira? Muito cedo. Pensando, acho que no Prime, assim, né? Na primeira temporada foram mais de 6 meses para eles confirmarem a renovação. E agora a gente está nesse estado de degustar, né, o que está acontecendo ainda com a segunda temporada. A gente ficou 7 semanas no top 10 do Prime, depois de 11 lançamentos estrangeiros, amigo. Vocês Com iam The batendo cada um Boys. assim, né? Aparecia um, vocês batiam. Aparecia outro. Nossa, permanecer, né, nesse top 10 foi o grande desafio, maior do que o da primeira, porque não Não houve tinha tanto lançamento, né? grande lançamento. Então, assim, só de séries foram lançadas 5 séries no período em que a gente esteve no top 10 do Prime.
Então, estamos confiantes de que eles estão vendo essa grande vitória já do próprio projeto, né? E essa reverberação que continua. Então, estamos indicados a 4 prêmios também no Grande Prêmio Grande Otelo. Otelo, como melhor série, melhor ator para o Alan, melhor atriz para Alice e para Tainá. E as duas fazendo dobradinha novamente, né? Na primeira, as duas também foram Indicada. indicadas. Então, acho que agora é a hora dessa. Estamos no momento de curtir a alegria da segunda, sem pensar ainda em terceira. Sem Claro, pensar, não podemos dizer, né, Edu? Porque ela, a terceira habita a nossa cabeça há muito tempo, desde, sei lá, desde que a série nasceu. Então, da nossa parte, ela existe. história a gente tem. História a gente tem. É, Boa, boa. E eu quero aproveitar a presença de vocês aqui para falar de outros projetos também, né? Porque nessa Cangaço Novo que vocês vivem, e eu sei que vocês estão com o Bruno Surfistinha 2, que é o filme que vai ser lançado. O roteiro do primeiro não era de vocês, então eu queria saber não. como foi que surgiu o convite para fazer e o que dá para dizer sobre esse novo filme. Se é que dá para dizer alguma coisa ainda. É muito louco a gente olhar assim, porque Bruna Surfistinha 2 e o Cangaço também foi a segunda temporada. E eu falei para Edu, é um momento de segundos, né, de segundas obras. O Baldini convidou a gente para escrever o filme 2 e eu nunca pensei, assim, nunca criei esse tipo de gênero, um filme, pensando numa ideia minha pensada para esse tipo de público, de gênero e tudo. Então, para mim, foi assim, uau, que desafio! E aí eu achei isso muito legal, porque fazer uma coisa que você nunca fez é muito legal, é muito, muito, muito legal. Eu recomendo que todo mundo faça coisas que nunca fizeram porque te abre, mostra sobre o seu trabalho, mostra sobre você, seus caminhos, seu jeito de resolver problemas que você tem que resolver no roteiro. Então, foi muito, muito divertido fazer, muito legal. Eu brinco que é o encontro do Eduardo espectador com o Eduardo roteirista, porque quando eu assisti o filme na época, eu nem ainda tinha concretizado a ideia que eu poderia vir a ser roteirista. Nossa, nem eu, verdade. E eu adorei o filme, eu acho que é um personagem emblemático do cinema nacional. E aí foi isso, né? O Marcos Baldini, o diretor, nos fez. E a regra era totalmente outra, né? Imagina que no cangaço eu tenho conflitos e determinadas situações que são muito claras, né? Então, a lei, os foras da lei. Aqui no Bruno, a gente está trabalhando com outra dimensão, né? De conflito, de motivação, de personagem. E a gente brinca que era uma coisa assim, ninguém morre, né? Então, É, você tem uma história que ninguém morre, qual é a pior coisa que pode acontecer, né? E a personagem, o que dá para dizer é que a personagem está em outro momento da vida dela, a história se passa cerca de 10 anos depois, e eu acho que o público vai se surpreender com o filme, com o espírito, com o rosto, com a marca de Bruno Surfistinha, mas também acho que vai ser bastante divertido e ao mesmo tempo, falando de assuntos importantes, sensível. sensíveis na vida das pessoas que buscam liberdade, Eu lembro, principalmente as mulheres. eu lembrei que a gente contou para alguém. Acho que era um consultor. Enfim, a gente contou pra alguém que a gente estava fazendo Bruna Surfistinha e que era muito diferente, porque em Cangaço Novo tinha muita ação, 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 Bruna Surfistinha não. E aí a pessoa disse assim: mas sexo é ação. Aí a gente falou: pô, é verdade, é outro tipo de ação, mas é ação. Então É, tem ação também. mas vocês mostram o ecletismo, né? Porque, pô, Cangaço Novo, Bruno Surfistinha 2, tem também Tum Tum, que é uma série também, né? Que é da TV Cultura, que é uma série infantil, né? É. Vocês estão atacando para várias frentes, né? Para não ficar não ficar na mesma seara, né? Como é que é isso? Sabe que Tum Tum nasceu no mesmo ano que Cangaço Novo, lá atrás, 2013. E teve outros, é uma série de animação, então tem outros caminhos, outros desafios, mas muito fofinho, enfim, é outro mundo, é outra, Literalmente, né? Outras nossa, cores, outro outro pensamento. pensamento. E voltando àquela fala que eu dei, né? A gente estava nesse grupo de amigos, escrevendo projetos, trocando projetos. Então, Tum Tum nasce nesse contexto, né? Então, nasceu Cangaço Novo, nasceu Tum Tum.
Só que Tum Tum, veja só, você vai demorar mais ainda, né? Então, se for em 2013, se for ao ar em 2027, que ela está em produção ainda, são 14 anos para o projeto chegar às telas. É a sina do projeto, porque Tum Tum é uma tartaruga. Então, Então faz sentido. faz sentido. Mas a gente olha para ela também com o mesmo carinho e eu costumo dizer que o drama para mim é uma tecnologia, assim, é uma tecnologia de comunicação, é uma tecnologia de como contar uma história, né? E aí você faz os ajustes, né? Então aqui os episódios, né? Então os episódios vão ter 12 minutos, tem um certo conjunto de regras nesse universo, não regras que você fala assim, tem que ser assim, mas só infanto-juvenil. É, tem 12 minutos, são X personagens, você tem que agora andar naquele universo. Mas é bastante difícil ser conciso, É. bastante difícil, e também ser divertido e poder falar uma linguagem que até uma criança entenda. Que massa, gente. Bom, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Sucesso com o Gasto Novo, sucesso com o Bruno Surfistinha 2, sucesso com a Tartaruguinha Tum Tum, então, que tá 2027. Deve ser. Tá, Então, criança está em produção e a primeira janela de exibição é a TV Cultura, que também nos encheu de orgulho. Muito. Somos criados por TV Cultura também. pô, Gloob Gloob, gente, né? Castelo rá só Muito. Mundo muitas da coisas Lua, bacanas. muita coisa. Mundo da Lua. Muito legal. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso e até um próximo pra gente conversar. Espero eu sobre a terceira temporada de Cangaço Novo, né? Mas vamos deixar Tomara. assim, né? Bruno Fichinha 2 também já me serve, já uma conversa. Daqui a pouquinho a gente pode conversar mais sobre. Ano Ano que que vem, vem a gente já conversa. falaram que tem Bruna para todo mundo. Maravilha. Obrigadão, gente. Obrigada a você. Obrigado, você.